Olá, seja bem-vindo. Esse é o nosso podcast e hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela aceitou o desafio, aceitou o convite e, por favor, você aí aceite também o nosso convite para aprender tudo que nós vamos colocar na mesa. Eu estou aqui com Carlene Marques. Nós vamos falar alguns assuntos importantes aqui. Já vou dizendo a alguém, se inscreva no canal, dê o seu joinha aí e nos ajude a levar essa mensagem mais adiante. Olá, Carlene, é muito bom estar aqui. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Eu sei como que o tempo está hoje, é desafiador, mas agradecemos. Eu que agradeço, é um privilégio estar aqui, né, participando desse podcast maravilhoso e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Glória a Deus, né? Obrigada, viu, Márcio? Obrigada mesmo pelo convite. É sempre uma honra estar com você. A honra é toda nossa, né? Gente, eu costumo dizer que a Carlene, ela tem essa unção para projetar pessoas, hein? Então, eu acho que esse podcast vai ser muito assistido, viu, Carlene? Vai ser. Amém. O pessoal vai gostar desse podcast. Amém. Eu espero também. Carlene, eu quero usar um pouco da sua experiência e eu quero trazer aqui um pouquinho de um livro, Tony Cook, Qualificados. Em determinado momento do livro, ele fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ele traz esse versículo. E o Tony Cook, ele fala da importância dos dois lados desse chamado, né? Porque se fosse apenas o lado de Deus, Deus poderia chamar, qualificar, tá tudo perfeito. Mas e o nosso lado? E é bom fazer essa pergunta para você, porque sempre nas suas ministrações algo que nós percebemos é esse desejo em cumprir o seu chamado, né? Então, puxando um pouco ali do Tony Cook, eu vou até ler uma parte que eu separei aqui do livro. Gente, esse livro é Qualificados, Tony Cook. Se você não leu, por favor, não perca tempo, tá? Olha um trechinho aqui que eu li do livro, primeiro capítulo ainda. Não podemos reconhecer ou cumprir o nosso chamado sem a ajuda de Deus. Entretanto, ele requer certo nível de cooperação nossa para que ele abençoe o nosso destino. Como que é isso, Carlene? Deus chamou, mas como que é essa nossa cooperação? Uau, fantástico exatamente essa parte aqui. Não podemos reconhecer ou cumprir o chamado sem a ajuda de Deus. Não dá, porque nós somos cooperadores, né? Ele nos chama e a gente coopera com a obra. E se não estivermos ligados com Ele, não vamos entender o chamado, muito menos cumprir. Eu acredito que é uma busca incessante, eu acho, de todos nós, né? A gente fica naquela busca, meu Deus, qual que é o meu chamado? Qual que é o meu chamado? E à medida que a gente vai caminhando com Ele, Ele vai de fato revelando o nosso chamado, mas é uma cooperação. Sem Ele é impossível a gente desenvolver o chamado. Aí aqui está dizendo assim, entretanto, Ele requer certo nível de cooperação nossa, para que Ele abençoe o nosso destino. Não tem como, é uma jornada. E é uma jornada, são duas pessoas, eu e Deus, né? Caminhando juntos num relacionamento mútuo, né? Porque é nosso Deus Pai, a gente tem o Espírito Santo, que é o nosso amigo, que é o nosso ajudador, e ele vai nos guiando. É por isso que tem que ter um relacionamento, porque se não tivermos um relacionamento, a gente não consegue nem ver, nem ouvir, nem entender. Então, o maior desafio hoje, eu acredito que as artimanhas do inimigo, ela trabalha nisso, tentando confundir a percepção, porque quando eu estou tão distraída, eu não consigo perceber o que Deus está me chamando para fazer. É uma jornada, por exemplo, hoje eu ministro a palavra, mas eu passei uma vida desejando ministrar, mas eu não sabia como, não sabia para onde ir, não sabia como falar, mas eu tinha um desejo ardente de ministrar, ou seja, já era um chamado, mas eu não conseguia desenvolver porque eu ainda não tinha o conhecimento. E aí Deus me levou todo um caminho, eu ficava orando a Ele, e Ele de alguma forma foi me levando, trazendo pessoas para me encaminhar. Eu fui parar no Rema, porque eu ia para a igreja, eu ouvia sobre Deus, mas eu não conseguia entender de uma forma que eu conseguisse
expressar essa palavra para alguém. E aí acabou que Deus me levou para dentro do Rema e isso foi desenvolvendo. E Deus foi me mostrando exatamente o meu chamado dentro do Rema, dentro da escola de ministro, né? Depois eu fui fazer missões. Então, assim, foi esse caminhar que Deus vai mostrando, né? Qual o próximo passo? Qual o próximo passo nós vamos dar juntos? Porque é uma cooperação. Sou eu e Deus, Deus e eu. Né? Antes eu até dizia algo que eu acho que eu repeti igual papagaio e todo mundo repete. Para que Deus precisa de mim? Deus não precisa de mim para nada. E até o nosso pastor Jones fala algo que virou a minha chave, né? Ele falava assim: Deus, ele precisa de mim para movimentar nessa terra. Então, eu preciso de Deus e Deus precisa de mim. Nós somos a boca de Deus, as mãos de Deus e os pés do Senhor nessa terra. Sem Ele, sem essa cooperação, qual é o movimento que Deus vai fazer? Lógico que Ele pode usar outras pessoas que estão atentas, mas por que não eu me dispor para entender o meu chamado e cumprir esse chamado com velocidade com o que Ele tem para mim? Você falou de cooperação. E você falou que esse chamado ele não veio assim rapidamente, né? E aí eu tô pensando aqui algo, houve correspondência, então, né? Porque Deus colocou o desejo. Deus colocou o desejo. Esse anseio por pregar, por ensinar, por falar a palavra de Deus a muitas pessoas. Mas só que Deus não falou tudo de uma vez, né? Não. Como que foi Como que você venceu aquela primeira barreira do... Deus falou o primeiro passo, eu vou corresponder, aí chegou o segundo, e como é que foi isso? Como que foram essas mudanças, né? Porque para chegar a esse entendimento que você tem hoje, não foi rápido, né? Não foi assim, 2 meses, 1 mês. É bem bacana, você vai falando, Eva, de vou puxando pela mente, mas é interessante, porque eu sempre achei que eu era extremamente tímida. E... Gente, Carlene Marques tímida é algo espetacular, viu? Quem conhece... Eu sempre achei que eu era extremamente tímida. E foi muito interessante, porque eu destravei na faculdade. Então, o que eu acho? Que a gente vai sendo modelado no nosso trabalho. A gente vai trabalhando no nosso dia a dia mesmo, na nossa vida diária. Deus já vai nos sinalizando coisas que Ele quer preparar na nossa vida. E eu lembro que eu era extremamente tímida, mas eu sempre tive o desejo de ser uma comunicadora. Mas eu tinha aquela pressão, aquela repressão, e eu acredito... Deus não chamou ninguém para ser tímido. Creio que o inimigo já trabalhava nisso, para tentar paralisar algo que Deus já tinha. E eu lembro que na faculdade, quando eu fui apresentar um trabalho, eu fiz faculdade de enfermagem, graduação em enfermagem, e quando eu estava lá no primeiro semestre, tinha que apresentar um trabalho. E quando eu fui apresentar esse trabalho, eu fiquei tão nervosa, tão medrosa, que eu literalmente congelei na frente do professor. Mas naquele dia, aquele congelar, ele me fez despertar algo. E naquele dia eu decidi que eu nunca mais passaria por aquilo e que eu ia me colocar sempre à frente para falar. Ó, que interessante, aquele dia ele poderia congelar a minha vida de comunicadora ou me destravar, e de alguma forma me destravou e eu saí de lá falando: Deus, eu nunca mais vou passar por isso e agora eu vou pegar todas as oportunidades. Então sempre que eu tinha oportunidade eu ia para frente para falar. Quem quer orar? Aí eu falava: eu quero orar. Quem quer falar alguma coisa pro aniversariante? Eu quero falar. E eu comecei a me dispor a falar. Mas isso já era o próprio Deus colocando o desejo mesmo de comunicar a palavra. E eu lembro que eu ia para a igreja, eu sempre falava: meu Deus, eu quero tanto pregar a palavra, eu quero tanto falar o evangelho. Mas como? Aí eu ficava aquela indagação. Mas como? Eu mal conseguia falar assim: ei, Jesus te ama. Quanto mais falar a palavra, eu lia a palavra, mas eu não tinha o entendimento aberto para aquilo, mas eu tinha uma busca incessante. Então, de fato, o desejo veio do coração de Deus para mim e eu fui identificando isso e não foi rápido, foi desenvolvendo na faculdade, depois nos meus trabalhos. Eu fui instrutora de insulina, então eu tinha que aprender a falar para um público maior. Foi onde eu comecei a falar para um pouco mais de pessoas. Eu tinha que dar instruções sobre a caneta de insulina por um laboratório. E depois eu fui parar
Aí eu fui vendedora de carro e assim, eu fui falando para pequenos grupos, né? E por fim eu virei, como que fala? Meu Deus, eu fui trabalhar com cosmético e eu comecei a palestrar para mulheres, né? Para um público maior de mulheres, a dar instruções para várias mulheres, a capacitação. É interessante que quanto mais eu falava, eu era modelada nisso. Até vir o rema. Aí eu comecei a estudar a palavra e o desejo foi aflorando. E eu comecei a montar, pronto, daí nasceu o caldinho lá na minha casa, que eu comecei a ministrar. Eu ouvi a palavra rema, no rema, eu fui ativada ali no rema, e eu chegava em casa, eu queria comunicar aquilo para minha família. Então, uma vez por semana eu reunia minha família para eu ministrar para minha família. E aí minha família e eu fomos trazendo amigos. E foi trazendo amigos, e foi trazendo amigos. E todo mundo se apaixonando por essa palavra. E assim foi. Depois eu acabei, né? O meu pastor me chamou para ministrar. E assim eu fui me desenvolvendo. Mas realmente é uma jornada, é uma caminhada. E você falou do caldinho aí. Caldinho, se a gente entendeu, então era uma reunião lá na sua casa. Lá na minha casa. Com o pessoal da família. Pessoal da família. Aí aquela vontade meio que saiu. Começou Na verdade, a virar... eu fui passear em São Luís do Maranhão. E quando eu cheguei lá, o pai de uma colega nossa que nos recebeu na casa dela, em São Luís do Maranhão, me chamou para visitar o pai dela. E o pai, junto com a mãe, cristãos, eu nunca tinha visto aquilo, né? Eu só ia na igreja no domingo, então não tinha essa convivência dentro de casa. E o pai, um senhor de idade maravilhoso, ele reunia a família inteira às 8 horas da noite, que era o horário que naturalmente todas as famílias estavam assistindo novela. Ele desligava a TV e ele falava, agora é hora de orar. Então cada filho, a família enorme, aí ele colocava para ler um versículo e louvar. E eu achei aquilo tão louvável, eu falei, meu Deus, eu nunca vi isso, eu fiquei tão maravilhada. E eu decidi chegar na minha casa e ministrar uma vez por semana. Então uma vez por semana eu comecei a ministrar para minha mãe, para os meus irmãos, para o meu filho. Só que aí aquilo foi crescendo, e aí eu fui chamando as amigas, e assim a gente foi aumentando o ciclo de amizade, e era na sala, na cozinha, depois foi para a sala, da sala foi para a garagem, ao ponto da gente ter, sei lá, às vezes 40 pessoas para ouvir a palavra numa mini garagem, né? Então, de tanto que... E lá eu fui treinada literalmente ali na garagem. Teve um começo. Teve um começo, ministrando a palavra. Engraçado, né? Teve um começo. Você não sabia, esse começo não era altamente qualificado, tinha algumas dúvidas, né? Você deve ter dado umas deslizadas aqui e ali, umas gaguejadas das primeiras vezes. Mas parece que Deus admira esse impulso, né? Esse desejo, assim, porque começar super bem não deve ter ninguém que comece, né? Mas esse primeiro start. E aí você falou que depois veio o rema. Tinha a vontade, tinha o despertar, você já estava mais consciente que tinha essa capacidade, que havia algo de Deus, mas aí veio um tempo de qualificação, né? Porque eu estou falando disso porque nós nos deparamos muitas vezes com muita gente, e até com jovens que você nota, olha, vê os sinais de um chamado de Deus. Falta tocar unção na vida de algumas pessoas, alguns filhos de Deus. Você vê certa desenvoltura, certo talento. Mas mesmo diante desse começo, aí você entrou numa fase de qualificação, né? Lembrando um pouco aqui do Tony Cook, né? Que Deus tinha dado sinais para você que ele queria esse caminho. Mas aí você teve que corresponder se dispondo a qualificar, né? Isso mesmo. Como é que foi isso aí, cara? Poxa, você poderia falar assim, já tem um cultinho aqui em casa, já tá beleza, já tá top. Não, mas aí você começou a falar aqui, você começou a puxar o gancho. Rema, qualificação, como é que foi isso? Essa nova fase, puxando qualificação. Então, quando eu cheguei do Maranhão, aí eu comecei a ministrar. Chamei minha mãe, meus irmãos, falei, toda semana a gente vai desligar a TV e nós vamos ministrar a palavra aqui em casa. E aí eu ministrava, era muito engraçado, porque eu não sabia da palavra, né? Mas eu falava, eu sei salmo. Então eu abri um salmo, aquele literalmente, né? Abre o salmo.
vamos ler isso aqui. E ali eu buscava entendimento daquele versículo. E aí a gente saiu perguntando, o que você entendeu desse salmo? Foi assim que a gente começou mesmo. E aí logo você vê o desejo, né? Deus coloca o desejo e ele vai colocando o caminho. Literalmente, acredito, você vai dando passos e Deus vai colocando a estrada. Depois, futuramente, aí eu fui entrar no rema. Porque é aquilo que o rema fala. Deus não escolhe os capacitados, né? Ele escolhe e capacita. Eu acredito que é bem isso. Capacita os chamados. Ele capacita o chamado, exatamente. Ele me chamou e ele foi me mostrando, me capacitando. E era engraçado, porque chegou uma época que todo mundo falava assim, você já fez o rema? Carlene, você tem que fazer o rema. Carlene, começou muita gente, mas o que é rema? O que é rema? O que é isso? Não, escola bíblica maravilhosa, você vai aprender sobre a palavra. E como eu já era líder na empresa na qual eu trabalho, e eu já liderava várias mulheres, as pessoas identificavam que a minha forma de falar tinha a ver com a forma que as pessoas do rema falavam. Uau, então elas associavam a minha forma de falar com a do rema. E aí eu fui para conhecer, e lá eu fiquei maravilhada. Falei, meu Deus, é isso que eu estou buscando a vida inteira. Então aí veio a escola aí veio o rema e depois veio a escola de ministro, que em ministro ficou bem claro que realmente o meu chamado para ministrar as pessoas. E aí tem algo importante que eu vou fazer uma correção aqui, algo que eu falei, né? Deus capacita os chamados. Grosseiramente nós muitas vezes falamos isso, né? Mas à medida que a gente caminha e conhece um pouco de Deus, Deus capacita aqueles que têm disposição. Porque na verdade, e é verdade. Pelo coração de Deus, ele chama todos, né? Todos. Agora, são chamados. Quantos falam assim, Deus, eu quero ser capacitado? Porque, você falou já do rema. Rema, 2 anos. 2 anos. Depois? Ministro. Gente, o rema é uma bênção, mas o rema tem uma mensalidade, o rema tem horário, o rema tem regras, né, Karine? O rema tem disciplina. Não é algo assim que você chega lá, tô de boa, tô aqui, eu tô à toa, vou fazer. Não funciona assim. E a escola de ministros também aperta um pouquinho mais, né? Karine agora ela vai falar um pouco da escola de ministros, só para você ver, hein? Ela ficou 2 anos no rema. Aí depois, escola de ministros, e aí ela vai falar da cereja do bolo recente agora, a escola de missões. De missões. Conta um pouco aí dessa disposição sua, esses estágios de capacitação para nós, cara. Acho que foi 2013 eu conheci o rema. E aí foi interessante, porque eu fui atraída, como eu mexo com liderança de mulheres na empresa de cosmética, eu fui atraída justamente por uma moça que me falou do rema. Ela falou, Karlene, lá eles ensinam sobre liderança. Então eu fui muito por esse lado de liderança. E aí eu me apaixonei pela forma deles falarem aquela vida de fé e a palavra falada, a palavra revelada, e aquilo tocou muito no meu coração. Eu comecei a repetir aquilo tanto nos meus treinamentos de capacitação para mulheres, quanto na minha garagem. Por isso que a garagem começou a expandir. E muitos amigos meus começaram a ouvir e falaram, não, mas eu vou para a igreja, mas eu não ouço dessa forma. Eu nunca tinha visto a palavra dessa forma. E foi muito interessante isso. E aí eu me apaixonei tanto, e logo em seguida veio a escola de ministro. A escola de ministro é uma escola itinerante, nem todo ano tem. Então acho que isso demorou 2 anos depois que eu fiz o rema, a escola de ministro veio para Brasília. E eu fiz, e lá a gente vai identificar de fato, fica mais claro para quem ainda não tem a identificação do seu chamado, né? Se é para pastor, se é mestre, se é evangelista, se é... Agora me deu branco, profeta, não é? Apóstolo. Então, ali nos 5 dons ministeriais. E eu me identifiquei muito com o chamado de mestre, né? De ministrar. E eu me apaixonei demais por isso. Mas aí a gente pensa que vai parar com Deus. É muito interessante. Você começa a andar com Deus e Ele vai te desenvolvendo na jornada. E aí, quando eu pensei que era só aquilo, veio a escola de missões, né? Eu comecei a liderar a escola de missões, e aí o meu pastor Johnson Dawes, falou assim, Karlene, eu creio que é o tempo de você fazer a escola de missões. Aí veio mais um ano que foi em Campina Grande. Eu passei o ano passado lá e fui morar em Campina Grande. Só tem lá essa escola de missões pelo Verbo da Vida, e eu estive lá na temporada de 1 ano, e foi outra revelação para minha vida, né? Missionária, né? E desenvolvendo a palavra. Então, assim,
é uma história. Deus vai nos caminhando, a gente vai caminhando com Deus, não sabe onde vai parar, né? Toda essa bagagem que ele vai acrescentando. São bagagens, são mochilas que você vai colocando ali, são coisas que você vai colocando na sua mala, na sua bagagem para desenvolver essa história aí. Carlene, lá no começo você tinha alguns sinais do chamado de Deus, muita vontade, algumas dúvidas. Depois que você se lançou, se correspondeu, tem dúvida hoje? Do chamado? Não, dúvida nenhuma. Para mim é bem claro. Eu só não sei como vai ser, o que vai ser amanhã, para onde eu vou, né? Porque hoje tem um chamado muito forte de missionária, mas eu só sei de uma coisa, eu vou no ritmo dele, né? É engraçado que eu sempre falo, Espírito Santo, vamos junto. O que a gente tem para hoje? Qual é a nossa jornada para hoje? Com quem nós vamos falar hoje, né? E aí eu só vou me dispondo naquilo que ele vai me desenvolvendo. Mas é uma bela caminhada. E aí, você aprendeu com a gente? Nós estamos falando aqui de chamado, de corresponder com o coração de Deus. Nós quebramos aqui, né, Carlene, aquele tabu, né? Ah, Deus chama alguns e chama outros para ficar no banco. Será? Né? Nós mostramos para você que não. Nós mostramos que Deus, ele corresponde conosco quando nós correspondemos com Ele. Acho que poderíamos fechar assim o nosso vídeo. Mas eu quero te convidar. Nós vamos trabalhar mais 2 temas com a Carlene. Esse primeiro vídeo fica por aqui, mas eu quero te convidar a nos acompanhar aí. Carlene tem algo todos os dias, 7 e 7, Carlene? 7 e 7, que é o Café com Aba, transmitido lá, Carlene Marques, Carlene com K, Café com Aba, todos os dias às 7 horas e 7 minutos, que é um devocional diário maravilhoso. Gente, você não pode perder o Café com Aba. E aí nós temos aqui o nosso canal Jovens de Joelho. Temos aqui esses podcasts com gente especial, né? Nós temos ali no Spotify, nos podcasts em áudio. Vou colocar isso aqui em áudio também para você, tá? Para ouvir no carro, para não ter desculpa, né, cara? Não vai ter desculpa. A mensagem vai chegar no seu coração, tá bom? E conheça os nossos livros ali na Amazon, Máscara e Vigília, nossos livros digitais. Um abraço, espero você em nosso próximo encontro. Carlene, muito obrigado. Vamos junto, hein? Bora. Vamos levar essa palavra. Estamos prontos. Obrigada, Márcio. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.